Por que você está tão sério, Batman? Você deveria sorrir mais. Eu vou acabar com você, Coringa. E você, o Cavaleiro das Trevas? Não, eu não sou mais o Cavaleiro das Trevas. Agora, eu sou o Cavaleiro do Apocalipse. Do Apocalipse, é? Toma. Ai! Faz de novo, faz. Trabalhar na administração da BPD tem seus dias bons. Só não vivemos ele ainda. E para suprir esse tédio que a gente vive aqui, acaba que a gente tem que inventar algumas coisas para fazer. E foi pensando nisso que nós criamos a Gincana dos Gideões, que acontece muitas vezes por aqui, para suprir o alto índice de tédio. Tem bons jogos. Um deles é o cricket. É aquele jogo que todo mundo já ouviu falar o nome, mas não faz a mínima ideia como se joga. Saída! E aqui jogamos tirar o alvo. 2, 3, vai lá! Aí, Jeremias! Segura aí! Tem jogo do bicho também. Agora, acerta beijo. Vamos, vamos sair. Eu sei. O elefante. Uma baleia? Tá, eu sei o que vocês pensaram. Jogamos vários jogos mesmo. E quando o gerente sai, é a nossa deixa, né? Gente, eu vou dar uma saída. Você anota os recados pra mim, por favor. Pessoal, eu tenho uma reunião na diretoria agora pela manhã, eu só volto depois do almoço, tá? Bom trabalho pra vocês aí. E está inaugurada a Gincana dos Gideões! Ei, pode parar com isso aqui. Vai trabalhar todo mundo, volta a trabalhar. Bobagem. Ih, GG, calma. E se nós começarmos com a dança das cadeiras, hein? Só se eu dar o play. Então bora lá! Eu não gosto dessa gincana, não. Mas eu confesso. Soltar a música na dança das cadeiras é meu ponto fraco. Aliás, eu já fui técnico assistente da igreja sede. Eu acho que eu tenho vocação para ser DJ. Eu nunca vou saber. Próximo, tira a cadeira, bora. Eu sou bom em jogos que não envolvam esforço físico ou psicológico. Não valeu. Justo. Ele roubou. Uai, agora pode trazer a própria cadeira. Torn down, through shown, tag passando mal, tag estando tudo Nancy Bob. Jesus is life, Jesus is real, Jesus for you. Jesus can do everything new. It's true. Mas isso aí de vocês, eu falei, pode ser. Você leva. Vou tentar pro joio. Pessoa é 2 S ou 1 S só? Pastor Jonas. Tá com apoio. Um minuto só. Isso. Aí, seu lugar tá aqui garantido. Opa. Pessoal, convoquei essa reunião porque a matriz disse que as vendas de livros esse mês caíram demais. Que quadro sujo é esse, gente? Nossa, tá muito sujo esse quadro. Maurício, você que é do setor, me diga aí qual o motivo da gente não estar vendendo livros? Você sabe? Sei. E qual é? Porque as pessoas não estão comprando, pastor. Simples. Ah, fala sério. Tem hora que eu prefiro dar uma resposta neutra, de verdade. Eu não tenho culpa se ninguém quer comprar mais livro hoje em dia.
A gente tá numa era digital. Sério, seria muito mais fácil vender audiobook ou Kindle. Eu não entendo nada de vendas, mas eu entendo sobre pregar. E pregar e vender é mais ou menos equivalente. Porque quando eu prego a palavra, eu estou vendendo a palavra. E aquele que aceita a palavra, aceita Jesus, de uma certa maneira está comprando a palavra, né? Glória a Deus. Então quer dizer que eles estão comprando quando dão o dízimo? Não. Não é quando na verdade eles estão dando a oferta, sabe? Tá, entendi. Entendeu tudo errado. É por isso que quando eu não oferto, eu esqueço a palavra de domingo. Às vezes eu acho que eu não sei me comunicar com essas pessoas. Ou elas não me escutam, ou estão brincando comigo. Eu realmente não sei. Não, Joquebed, eu acho que a diretoria não aprovaria a ideia de livros comestíveis. Eles não sabem o que estão perdendo. Bem. Enfim, concluindo, eu preciso da ajuda de vocês para nós batermos essa meta. Mas antes eu quero apresentar aqui o nosso novo amigo, né, o Ramon. Ramon, vem aqui, levanta para... ele é cadeirante, gente. Então, você vem aqui, você quer precisar de ajuda? Não? Você vem sozinho, né? É o Ramon, o cadeirante. Ok. Pode se apresentar então, Ramon. Eu sou o Ramon. Tô tirando! Sou o Ramon, pessoal. Pode ficar tranquilo que o pai aqui é brabo e vai matar as vendas no peito. Não se assustem comigo. Sou muito bem-humorado com a minha situação. Mais bem-humorado do que eu é a diretoria, que deu a vaga de vendedor externo para um cadeirante. Então, não ironicamente, eu sou o cadeirante que mais anda por toda essa cidade. Vendedor externo? Deve ser prova nos lugares que não tem rampa e varão. Jeremias, para com isso. O que as pernas dele não fazem, o coração dele faz. Meu Deus, pastor. Pior que eu tenho arritmia, pastor. Perdão. Tô tirando. É só as pernas que não prestam mesmo. O resto tá tudo certo. Eu gostei desse menino. Eu gosto de pessoas engraçadas. E de cadeirantes. Uma vez me perguntaram se eu já vi paralítico ser curado. Teve um culto missionário onde oraram por um paralítico e ele saiu andando. Foi uma maravilha. O céu desceu. Até a gente descobrir que o rapaz andava e fazia isso para pedir esmolas. O Junão foi bem oportunista. A palavra vendas significa o que para vocês? Hein? Vocês não sabem? Não, achei que você ia continuar falando. Ficou parecendo que ia mesmo. Às vezes ele faz isso. Bem, vamos direto ao assunto. A diretoria disponibilizou um livro para todos os novos vendedores e eu acredito que ele tenha ensinamentos valiosos, preciosos. Não me ajudou em nada. Só tem um óbvio sobre vendas. Assim, pra não ser injusto, o módulo 3 é interessante porque fala sobre inteligência emocional. Agora o resto... Esse tópico aqui de inteligência emocional parece ser bem chato, né? Vamos pro próximo. Maurício, eu me declaro pronto para ajudar vocês no setor de vendas. Não. Por favor, Maurício, deixa. Meu trabalho já está adiantado há meses e eu gosto de ajudar os setores mais defasados aqui da empresa. Jeremias, na boca. Você lembra da última vez que eu te pedi para me ajudar? Não. Você não tem noção do que ele fez. Outro dia ele ligou pro nosso principal cliente, que eu consegui com muito custo, e chamou o cara de mula de Balaão.
Tem noção do que é isso? Eu tive meus motivos. Mas eu não vou contar pra vocês, não, pra não dar mais fofoca pra vocês. Pessoal, o Jeremias pediu para participar da reunião, ele quer aprender sobre vendas. Então ele vai ficar aqui tomando nota. Obrigado, né, Jeremias? Tomando nota. Mas ele estressava chamar a gente de mula. Que foi? Bem, continuando, aqui nesse módulo, os princípios de uma boa venda, tem um livro de exemplo, Como Conhecer a Deus. Vocês conhecem esse livro? Nossa, mas esse livro é muito antigo. Eu acho que a gente nem vende ele mais. Esse que é o de exemplo? A pasta da igreja de 2009. Mas, bem, como a palavra vendas não tem idade, né? É porque vender maior de idade é escravidão e menor de idade é tráfico infantil. E se vender um idoso? Não seja boba, Jennifer. Vender produto fora da validade é crime. Do que vocês estão falando? Ô, pastor, eu acho que a pessoa que escreveu esse livro já morreu. Não é tão velho assim, não, Peraí, Amazias. Morreu não. Aí, tá vendo? Me mataram. O resultado de uma aula produtiva é interação. E foi isso que teve, né? Não faltou interação. Às vezes é como dar aula na escola dominical para adolescentes. Você solta o assunto polêmico, deixa eles conversarem, baterem papo e tal. Mas no final, quem sabe de tudo é o professor. Alô? 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 Tá tudo bem aí? Tá sim, eu tô só praticando o meu alô. Alô? Alô? Mas você não pode perder a oportunidade de contar com nossos produtos. Temos livros de diversos assuntos e autores que vão deixar sua livraria muito atualizada. Como não quer? Vai perder essa oportunidade única? Nós podemos chegar a um desconto. Tem certeza? Eu já lhe disse, moça, eu nem sou de igreja e nem sou de livraria pra você estar querendo me vender livro. Então o estoque aí da Igreja do Barro Preto tá quase sem livros? Nada, tô perguntando só pra saber. Obrigada. A vantagem de ser secretária são os muitos bons contatos. E conhecer todas as secretárias de quase todos os pastores importantes do Brasil ajuda bastante. Tenho contato de 10 igrejas que precisam muito reabastecer o estoque de livros. Gênio ou secretária? Os dois. Sou uma genitária. Quê? Eu não tô te vendendo simples livros, meu senhor. Eu tô tentando te vender o meu coração. Não, meu senhor. Foi uma metáfora. Nós não vendemos órgãos. Não oficialmente, mas a igreja está fazendo uma parceria com o hospital. Podemos fechar o pedido, então? Ai, que ótimo, moça. Isso mesmo. Metade calabresa, metade mussarela. Muito obrigada, viu? Não demora não, viu, moça? Eu tô com fome. Senhor, me escuta. Eu liguei certo sim. Liguei pro melhor cliente do mundo. Alguém que ama livros. Eu odeio livros. Eu odeio você estar me ligando. Senhora? Alô? Tá aí? Por que o senhor me odeia? Você tá chorando? Eu só tô tentando fazer o meu trabalho. Esse é um chamado que Deus colocou na minha vida, sabia? Por que o senhor é tão mal? Não, menina, não é isso. Eu só... Não se explique, não. Eu preciso bater a minha meta pra não ser demitida. E o senhor aí brincando comigo. Não. Veja só. Eu compro livros de você. Eu gostaria de um. Só vendemos a partir de 10. Tá bom. Boa!
Vou pegar água, tá? Mas nossos preços são os melhores do mercado. A sua instituição iria se beneficiar muito com nossos livros educativos. Passando por dificuldades? Dificuldades? Como assim? As crianças não têm nenhum tipo de material didático? Tadinhas! Moço, eu tive uma ideia. Comprando um pacote Plus comigo, eu consigo te dar 10% de desconto e ainda aquele famoso frete grátis. O que você acha? Ah, vai querer o pacote normal mesmo? Cara, deixa eu desabafar com você. Eu sou cadeirante e eu tenho que bater uma determinada meta todos os meses. E se eu não bater, eu vou ser mandado embora. E vão tirar a cadeira de mim. Imagina um cadeirante sem cadeira. Mas tá tudo bem. Tudo bem, você vai conseguir dormir com isso. Ah, vai querer comprar 2 pacotes Plus? Sério, cara? Mas quem compra 2, compra 3. Vocês viram isso, né? Ramon? Opa! Beleza, cara? Você tá podendo falar de boa? Tô vendendo aqui. Acho que agora não vai dar, não. É justamente sobre isso que eu queria falar, é que isso é muito bom, viu? E eu vi que para vender tem que ter alguns talentos, assim, ser mais desembolado. Tem que ter um macete, né? Eu vi que você é bem ligeiro para fazer venda. E aí eu queria saber se você podia me dar um conselho amoroso. Como que uma pessoa, nas suas condições, consegue dar o primeiro passo? Pra fechar, então, vamos fazer 20% de desconto? Um rapaz com uma voz tão bonita assim não vai querer comprar? Para, né? Só um livrinho! Eu não sei como explicar, mas eu meio que consigo conquistar todo mundo com a minha voz. Tipo uma habilidade, sabe? E teve uma vez que no meio de umas ligações eu acabei ligando pro setor de vendas da Jequiti. Pois é, no SBT, viu? E no meio das ligações eles acabaram me transferindo sem querer pro Celso Portiolli. A gente ficou conversando por horas. Foi ótimo. Eu só não fui mais fundo porque ele mora em São Paulo. E é casado. Se ele morasse mais perto. Hoje em dia, com inteligência artificial, dá pra enganar qualquer um. Olha só o que eu fiz, peraí. Oi, Sabrina. Aqui é o Celso Portiolli. Gostei de conversar com você. Primeiramente, nós somos uma livraria cristã. Ou seja, somos honestos. Segundo, a nossa entrega é... Não, como assim? Por favor, não desliga. Não, por favor. É porque, moça, eu sou um cadeirante. Não, moça, você não tá entendendo. Eu sou cadeirante. Se você não comprar, eu vou ser deportado pra Somália com meus filhos albinos. Por favor, moça, compra de mim. Por favor, moça. 3 kits? Tá bom. Ótimo, moça, mas 3 kits você pode comprar mais também. Eu te dou desconto no 5º, hein? Vamos? Esse cara é muito bom. Será que ele é deficiente mesmo? Algum problema mental ele tem. Sim, pastor. Grande compra, hein? Deus abençoe. Muito obrigado. Viu, Maurício? Que isso, Jeremias? Fiz uma grande venda para um grande cliente. Agora enxerga, Zacarias. Pessoal, problema. Como é que o estoque acabou se a gente não bateu a meta ainda? Como assim o estoque acabou? Joquebede, minha filha, por que você doou todos os livros do estoque? Foi por causa das criancinhas da ONG, pastor.
Elas estavam sem material. Eu fiquei com dó. Logo agora que eu fiz a venda da melhor remessa, você estragou tudo, Joquebed, sua jabulane. Jeremias, para com isso. Não foi por causa do peso que ela fez isso. Foi mais burrice mesmo. Isso é muito generalista e ofensivo. Pastor, eu não quero perder meu emprego. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Pastor, é fácil resolver isso aí. Que maravilha. Se não tem nenhum documento que comprove a doação, é só mandar voltar tudo. Boa ideia. Não, pastor, é uma péssima ideia. Por quê? A instituição pode não entrar com o processo, mas ela pode difamar a igreja por ter prometido uma doação e ter voltado atrás. E daí? O que mais tem é polêmica envolvendo a igreja. Põe mais essa na conta. Isso dos livros, isso não é nada. Eu sou do tempo que nós íamos no tribunal defender a igreja por causa de som alto, de importunação, vizinho chato, dinheiro na cueca. Isso de livrinho, isso não é nada. Pensando bem, não é a melhor opção não, Junqueira. Então deixa eu voltar pro meu sono, então. A Joquebed nem é vendedora. E se a gente só falar que foi trote? É lógico. Mentir é sempre a melhor opção quando a gente não tem saída, Pedro. Não, Gil, calma. Mentir é uma palavra muito forte. É dizer meias verdades. Esse é meu Maurício. Nem sempre a verdade é 100%. Quando me perguntam, irmão Joel, só vai me entregar a casa quando? Em 2 meses, senhora. Isso significa que vai demorar 6 meses. E o piso do templo, irmão Joilson, veio o pastor Jonas e me pergunta: ah, pastor, 2 semanas. Isso significa que vai demorar 2 meses. E a pensão do seu filho vai pagar quando? Segunda-feira, sem falta. Significa que eu não vou pagar. Eu não posso cometer um erro desse no primeiro mês de empresa. Vou fazer igual Salomão fez com as 2 mães. Vou pedir uma ideia e a primeira que aparecer, eu aceito e pronto. Todas as mães ficam felizes. Eu preciso da ajuda de vocês. O que eu faço? Me ajudem, por favor. Por que não manda ela embora? Que isso, Jana? Não. Desculpa, mas numa empresa séria, o gerente já teria feito isso. Em uma empresa séria, o gerente não seria um pastor, né? Sem ofensas, pastor Jana. Vocês não acham essa uma empresa séria? Ofendeu, sim. Gente, calma. Eu acho que a única e melhor opção nesse momento é a gente contar a verdade para a diretoria. Eu odeio admitir, mas o Maurício estava certo. Como meu velho pai dizia, falar a verdade dói menos que o peso de uma vara. Não queiram saber o peso de uma vara. Parabéns, Maurício. Você está oficialmente envolvido. Não, cara. Eu não vou nessa reunião de jeito nenhum. Maurício, não tem jeito. Me ajuda. O que eu faço? Não sei, você tem que ter uma desculpa assim muito boa pra não estar aqui agora. Ah, não. Pensa alguma coisa. Tive uma ideia. Eu tenho 5 filhos. Você podia comprar... Ramonzito. Desculpa, o estoque da Bíblia acabou. Posso dar uma carona hoje? Carona? Boa, vambora. Não, eu tenho que bater minha meta, não vendi nada. Cadê o Maurício? Tá dando uma carona pro Ramon. Que pegada, hein? Quase que eu volto a andar. Mas ele tem carro? Janaína, você viu onde está a Joquebed? Deve ter ido afogar as mágoas num hambúrguer por aí. Tá sabendo, né, Jeremias? Ela tá bem chateada. Acha que interferiu nas tuas vendas. Diga em poucas palavras o que você deseja. Cancelar compra. Entendi. Aguarde um momento. Vamos te transferir para o setor De novo? Eu já liguei 10 vezes pra resolver isso. Alô? Oi. Eu comprei 10 livros mais cedo e eu gostaria de fazer o cancelamento da compra. Mas você não disse que ia comprar.
Não, você não tá entendendo. Então tá bom, manda mais 10 então. Sério? Obrigada, mestre. Assim que o estoque estiver cheio, nós vamos enviar para o senhor. Isso. Aquela menina não deve preparar. Que foi? Joquebed, ei, calma. Eu não fiquei chateado por causa das vendas. Sou dos números, tá? Vai ficar tudo bem, fica calma, Joquebed. Tá bom? Não precisa chorar, não. Eu não tô chorando por isso agora. Por que você tá chorando então, menino? Porque eu fui comer meu sanduíche e ele caiu no chão. Isso é triste também, Joquebed. Isso é triste, tá? Calma. Tem muito hambúrguer por aí. Em paz. As pessoas ficam tristes muito fácil. Eu mesmo fiquei triste apenas 2 vezes. Uma vez foi quando meu pai foi pro hospital e ele teve um infarto e morreu. A outra foi no mesmo dia, quando os médicos ressuscitaram ele. Não confundam tristeza com raiva. A raiva canalizada é uma força sem igual. Mas eu prefiro não ter ela, porque na Bíblia diz, irá e não pecar. Alô? Oi, pastor Regis, tudo bem? Tudo bem, meu querido pastor? O que me conta de novo? E a esposa? Oi? Como é que é? Não. É que passou aqui o pastor Adalberto aqui. Como vão as vendas? Então, é sobre isso que eu queria falar. Aconteceu uma coisa. Não sei muito sobre vendas ou como ser gerente, mas sei como liderar. Ser líder é melhor do que ser chefe. Jesus não era um chefe, era um líder que se entregou pelos seus. Pastor Jonas, alô? Alô, pastor? Eu cometi um erro e não vou conseguir bater as metas de venda da administração. Como assim, pastor? A gente conversou sobre a importância disso? Eu sei, mas infelizmente eu não consegui. O serviço é novo, eu estou me adaptando. Eu espero que vocês compreendam. Bem, eu acho que não temos opção. Precisamos entender, né? Deixa que eu me viro com a diretoria. Mês que vem precisamos melhorar, tá bem? Claro, cara, vai ser a minha prioridade, viu? Muito obrigado, viu, pastor Regis? Até mais. Pastor, até mais. Será que esse povo aqui teria coragem de me crucificar? Sabe do Maurício? Qual que é o carro dele? É o Maurício. É o Maurício. Não, é o Maurício, velho. Meu Deus. Me ajuda. E chegamos ao fim de mais um episódio do Santo Escritório. Eu espero muito que você espere um pouco antes de nos cancelar, talvez, né? Você tenha paciência com a gente.
Eu sei que esse episódio foi engraçado, mas também foi um pouco louco, mas eu espero que você entenda, né? Eu queria trazer uma palavra para você. Tá lá em Salmo 5:3, que fala assim: pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. A série do Santo Escritório, ela começou em oração. Ela começou com jejum. Ela começou do jeito certo, digamos assim. E a gente estendeu isso tudo para dentro do set. Antes de cada gravação, a gente apresentava a Deus o que ia fazer naquele dia. E a gente sempre fala que os dias que a gente mais orava, os dias que a gente mais ficava na presença de Deus, eram os dias que o nosso set mais rendia. Eu queria trazer uma palavra para vocês sobre rotinas inegociáveis. Tem uma coisa que eu faço na minha vida que é fazer com que algumas coisas nunca mudem. E uma delas é o meu tempo com Deus, que é muito importante, é muito valioso, porque eu sei quem eu sou sem Deus. As atitudes que eu tomo quando eu estou longe dele. Então, eu quero trazer para você isso. Assim como a gente estendeu para o Santo Escritório até a pós-produção e até esse momento aqui de lançamento do projeto, a essa rotina inegociável da palavra, quero te pedir que repense na sua vida, cara, e coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Ele no seu início de dia, coloque Ele no seu almoço, se você conseguir, coloque Ele na sua janta e até antes de dormir, cara. Colocar Deus em primeiro lugar transforma o restante de tudo que a gente vai fazer. Quero pedir para você agora também clicar no primeiro link da descrição e ajudar o Santo Escritório. Essa série precisa muito da sua força, precisa muito da sua ajuda para continuar. A gente tem um planejamento de fazer 5 temporadas e o audiovisual não é barato. E por isso eu peço que você ajude com o que você puder. Então clique no primeiro link e ajude o Santo Escritório a continuar alcançando mais vidas com humor e principalmente com a palavra de Deus. Muito obrigado e até semana que vem.